Olá, bem-vindo ao audiobook diário. A leitura de hoje é a continuação do livro de Levítico, a Bíblia. Se você gosta desse conteúdo, já curte o vídeo e se inscreve no canal, para você não perder a continuação. Levítico, capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus beiços, para fazer mal, ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que pecou. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará, em expiação da culpa que cometeu, ao Senhor, 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado, e o outro para holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá, e do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremar-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha. Fará expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. E o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas ao Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em siclos de prata, segundo o siclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela
fará expiação do seu erro em que errou sem saber e lhe será perdoado. Expiação de culpa é: certamente se fez culpado ao Senhor. Levítico, capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto. Aquele de quem é, o dará no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. Trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e dela tomará o seu punho cheio da flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo o varão, entre os filhos de Arão, comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã, e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei na expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor.
coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavarás aquilo, sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo o varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, nenhuma expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá. No fogo será queimada. Se gostou do conteúdo, não deixa de curtir e se inscrever para não perder a continuação. Até lá!